Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estar com você em nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que tem levado várias pessoas a sérios questionamentos, dúvidas e muitas comparações. Em nosso dia a dia, vemos pessoas que, diante de determinadas situações, possuem um certo resultado e vemos outras passando pela mesma situação, mas que obtêm resultados completamente diferentes. Diante disso, nos perguntamos: como isso é possível? A resposta é muito simples. Algumas delas estavam preparadas e outras não se prepararam para enfrentar aquelas situações, obtendo assim resultados totalmente diferentes. Para melhor exemplificar este assunto, quero te convidar a abrir comigo no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 17, que nos diz: O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba sua própria carne. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda com mais clareza a importância de se preparar em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Amém? Esse é um texto que nos conduz a pensar sobre preparação. Como tem sido a sua vida, como tem sido a sua caminhada, como que você tem enfrentado as lutas, quando você se depara alguma situação, alguém te convida para uma reunião, como que você tem se preparado? Aliás, você tem se preparado? Ou você vai levando a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, da forma como a natureza te conduzir, como alguns pensam, alguns acham? Nesse texto, nós vemos a história de um homem que, antes de fazer qualquer coisa, antes de realizar qualquer coisa, ele se preparava. Vemos aqui que ele diz: e eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Se dirigiu a Deus. E ele diz: para buscar com oração e rogos. Não foi só com oração, e com jejum, e pano de saco e cinza. O próprio Jesus já nos disse que tem determinadas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então eu quero dizer para você hoje sobre preparação. Eu não sei o que você tem para enfrentar nessa semana que está entrando, nesse próximo mês, talvez até nesse próximo ano. Mas eu quero dizer para você que quando você se prepara, quando você planeja, quando você analisa o que tem por vir, o que você terá que enfrentar, o resultado é muito diferente. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Quando você se prepara financeiramente, como vimos aqui alguns testemunhos, você se preparou para adquirir algo, para pagar algo, para realizar algo, talvez um curso, talvez uma casa, talvez uma viagem, talvez o acerto de uma conta, eu não sei, mas quando você se prepara, o resultado é satisfatório. Quando você se prepara intelectualmente, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu quero uma profissão nova, eu quero uma vida nova e eu vou me preparar intelectualmente. O resultado é diferente. Quando você se prepara no casamento, o que o esposo gostaria? O que a esposa gostaria que eu fizesse? Vou parar de ser egoísta, pensar só em mim, vou me
preparar para aquela situação. Vou me preparar para que a harmonia seja estabelecida. Quando você se prepara na sua saúde, olha, eu acho que eu me alimentar com isso não é bom. Eu acho que eu me alimentar com determinadas coisas não fará bem ao meu coração, ao meu pulmão, à minha mente, ao meu corpo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios 11:17, o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Mas quando você se prepara, quando você se organiza, quando você se planeja, o resultado, a velhice, os dias futuros, eles são de sucesso. E isso também não é diferente na sua vida espiritual. Tem gente que só ora quando a luta vem. Tem gente que só dobra o joelho quando ele está diante de um problema. Tem gente que ele ao invés de orar antes de agir, ele age para depois orar. Primeiro ele faz a besteira e depois ele fala, não, agora Deus vai ter que dar um jeito. Mas eu quero te dizer, quando você se prepara espiritualmente, Deus muda a situação, Deus direciona, Deus dá visão, Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento, Deus dá estratégia, Deus dá um resultado diferente. E eu quero compartilhar com você, nesta ocasião, qual é a diferença, quais são os resultados daquele que se prepara e daquele que não se prepara. A primeira coisa, irmão, quando você se prepara, é que você tem as suas orações respondidas. Você vem orando, você vem clamando, você vem se santificando, você vem se desviando do mal, você vem se desviando do pecado. Qual é o resultado de alguém que tem feito isso? Antes da luta chegar, antes da batalha chegar. Quando você faz isso, o resultado é as suas orações serão respondidas. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus pecados, aí ele diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A própria Bíblia, irmãos, nos ensina, nos conduz a estar em constante oração. Eu não sei, de repente você não consegue orar com os lábios, de repente você não consegue orar em voz alta, mas quantas e quantas reuniões, às vezes nós estamos ali sentados e entronizados no trono de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar constantemente. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17, a Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Está se alimentando, ore, clame. Você sabia que o judeu agradece a Deus por cada grão de arroz que ele come? Agradece a Deus por cada copo d'água. Agradece a Deus por respirar. Não conhece o Jesus que nós conhecemos, mas agradece a Deus por tudo. Adora a Deus por tudo. Irmãos, comece a se preparar espiritualmente. Comece a se preparar nesta área. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vimos aqui a história desse homem, Daniel. E a Bíblia diz que por ele ser um homem preparado, que orava, que clamava, que buscava, a Bíblia diz no livro de Daniel 9:21, que estando ele ainda orando, tocou-lhe o anjo, ele foi tocado, a sua oração foi respondida, Gabriel se apresentou a ele, foi tocado. Então, eu quero te dizer, quando você está preparado, quando você está buscando, quando você está clamando, quando você está diante de Deus, se preparando, o nome dele é glorificado e ele responde as orações. Porque a Bíblia diz também, irmãos,
no livro de Lucas 11:10, a Bíblia diz: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e aquele que bate, a porta se abre. Então, começa a buscar, começa a clamar, busca mais. Tem gente que gosta de buscar pela madrugada, que diz que a fila é menor. Eu não sei o horário que você vai buscar, mas comece a buscar, comece a clamar, e Deus vai responder as suas orações. Então aquele que mas eu não tenho nada para orar, porque está tudo bem a minha vida. Irmãos, só Deus conhece o teu futuro. Comece a clamar. Se você não tem nada para pedir, comece a agradecer pelo que Ele já fez, e o nome dEle vai ser glorificado. Grandes coisas tem o Senhor para fazer na sua vida. Uma segunda coisa, irmãos, de quem se prepara espiritualmente. Uma segunda coisa, ele recebe livramento de Deus. Deus livra, né? A Bíblia diz no livro de Salmos 34:19, que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Deus te livra, porque você é justo, porque você está preparado, porque você está buscando, porque você está clamando, porque você está entoando o nome dEle. Deus está vendo, enquanto você está buscando, enquanto você está orando, enquanto você está clamando, Ele está contemplando. E eu quero dar uma boa notícia para você. Quero dar uma boa notícia. Quanto mais você se tornar espiritual, quanto mais você se tornar um homem e uma mulher de oração, mais você vai ter sensibilidade. Em determinadas situações, estradas, propostas, você não vai entrar mais. Deus vai te dar sensibilidade. E a Bíblia prova isso para nós lá no livro de 1 Coríntios 2:15. A Bíblia diz: mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e em nada e nem ninguém pode discernir. Ou seja, você vai conseguir entender a tudo e a todos, e ninguém vai conseguir te entender. Vão tentar te pegar por aqui, você está indo por ali, porque Deus vai te dar discernimento. Aquele que é espiritual consegue discernir tudo, e ninguém o discerne, ninguém consegue entendê-lo. Por que que ele faz isso? Por que que ele decidiu aquilo? Parece que aquele caminho era o pior, mas ele escolheu aquele. Mas o Espírito Santo começa a te guiar, o Espírito Santo começa a te conduzir, porque você está preparado. O Espírito Santo habita em você, Ele faz morada na sua vida, na sua caminhada. Você se tornou um templo do Espírito Santo de Deus. Uma terceira coisa, irmão, de quem se prepara: primeiro, a sua oração é respondida, Ele te dá a vitória. Segunda coisa, Ele te livra dessas ciladas, dessas emboscadas, dessas propostas. E uma terceira coisa, você vai começar a possuir visão e revelação espiritual. Você começará a ter visão, sabedoria, discernimento. Não foi o curso que você fez, não foi onde você conviveu, mas é o Espírito Santo que vai começar a te dar visão. Comece a ter um particular com Ele, comece a ter cada vez mais intimidade. O seu coração vai começar a te direcionar, o que deve e o que não deve fazer. Deus vai te dar visão. Você não vai entender, você não vai compreender, mas o Espírito Santo que habita em você vai te explicar. Às vezes é assim, irmão, a situação complica, depois descomplica, e aí então Deus explica. Deus vai explicar o que você está passando, a razão, o porquê. Talvez é uma cova, talvez é uma fornalha, como passou esse homem também, mas Deus vai explicar, porque você vai ter revelação. Deus vai te dar visão. A Bíblia diz no livro de Provérbios 9:10, irmão, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Você se tornará um homem sábio, uma mulher sábia, seja na casa, no trabalho, com os irmãos, fora, na sua caminhada diária, por causa do temor do Senhor. E você quer ver uma outra coisa? Então Deus vai te dar vitória, Ele vai responder a sua oração. Deus vai te dar livramento, vai te dar revelação. E aquele que se prepara espiritualmente, uma quarta coisa, você será abençoado neste mundo e nesta terra. Às vezes tem irmão que fala assim: eu estou pensando
lá no céu, porque nesse mundo não tem nada para nós. Irmão, tem muita coisa para você nesse mundo. Eu quero te dizer, Deus tem muita coisa para você nesse mundo. Ele quer te exaltar aqui, Ele quer te dar a vida eterna, mas você será abençoado aqui também. Não, eu não quero. Tem uma irmã que falava assim: eu quero meu barraquinho lá no céu. Eu falei: mano, nem barraco tem lá no céu. Lá é tudo casa grande, tudo mansões espirituais. Não, Deus tem coisa para você aqui, e tem para você a vida eterna. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías 1:19, a Bíblia diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, se você obedecer, se você se preparar, você vai comer o melhor desta terra. Vai ser na sua família, vai ser no seu trabalho, vai ser momentos de exaltação, momentos de grande conforto na sua vida. Mas é preciso preparação. Tem determinadas bênçãos na vida de algumas pessoas que, se elas chegarem antes do tempo, antes da pessoa se preparar para aquela bênção, ao invés de bênção, ela se torna maldição. Tem gente que não tinha carro, agora tem. Não, eu não posso ir na igreja, porque eu tenho que lavar o carro. Eu queria uma chácara para passar o final de semana, verde, rio. Agora ele tem, não, agora eu tenho que ir lá capinar, pastor, porque não dá, eu só tenho sábado e domingo para capinar lá durante a semana. Ao invés de bênção, se tornou maldição. Mas Deus sabe quando você estará preparado. Então, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você neste mundo. Deus tem o melhor para você nesta terra. Deus tem o melhor para a sua vida. Em Apocalipse 5:10 a Bíblia diz: e para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você foi feito rei e sacerdote. Você vai reinar sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Deus confia em você. Deus espera uma posição tua. Eu quero dizer para você que a sua bênção, o seu milagre depende mais de você do que de Deus. Ele está aguardando o seu posicionamento, está aguardando a sua manifestação. Agora eu quero dizer para você, aquele que não se prepara, aquele que não busca, não ora, não clama, quais são os riscos, quais são os problemas daquele que não se prepara? É preciso eu falar, irmãos. Eu preciso falar para que você, talvez, que está vivendo essa situação, tenha uma mudança na sua vida, na sua forma de ver o lado espiritual. Aquele que não se prepara, eu quero dizer a primeira coisa: você poderá ser derrotado. Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você, Deus tem milagre para você, mas se você não buscar, se você não clamar: pastor, ora por mim. Às vezes as pessoas querem que os outros orem, que os outros busquem, que os outros jejuem, mas ele mesmo não busca, ele mesmo não clama. E quando você não faz isso, você poderá ser derrotado. Eu sei que a vida é muito corrida, eu sei que a vida tem uma série de compromissos, veio a globalização, veio as crises, veio isso, mas irmão, comece a separar um espaço de oração, porque senão você poderá ser derrotado. Olha, a sua vitória só depende de você, como eu já disse. A sua vitória só depende de você. Mas existe uma coisa que pode te separar de Deus. Existe uma coisa que pode te separar do Senhor. Lá no livro de Isaías 59:2, a Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só os pecados, só as suas iniquidades podem fazer separação. Se dizia desse pecado, irmão, se era um rolinho, para. Se era um relacionamento que não agradava os olhos do Senhor, para. Ainda é tempo. Deus tem te dado chances para você parar com essa questão. Muda o seu comportamento. Às vezes, estar na presença do Senhor, fazer a vontade do Pai, obedecer, é uma luta, é batalha, mas vale a pena. Senão você corre o risco de ser derrotado. Senão você corre o risco de cair, irmãos. Se desvia. Uma outra coisa para aquele que não se prepara, além de ser derrotado,
ele vai demorar mais tempo. Uma segunda coisa, ele vai demorar mais tempo para vencer. Às vezes, você poderia desfrutar de uma bênção de imediato. Você poderia desfrutar de uma bênção no ato. Mas, como você não se prepara, isso pode ser mais demorado, porque o inimigo pode intervir. O inimigo pode atravessar essa situação. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, se você não está preparado, se você não está vigilante, se você não está sóbrio, quem está sóbrio, irmãos, fica atento. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa pôr um vigia. Talvez tenha a área emocional, talvez tenha a área física, talvez tenha a área financeira, a área conjugal, mas é preciso você vigiar. Põe um vigia aí, para que não caia em tentação. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você tirar um vigia, ele pode atravessar o muro, e aí é destruição. E a sua bênção pode demorar. A Bíblia diz para os maridos, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7: vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra, como vaso mais fraco, para que as suas orações não sejam impedidas. Ah, pastor, eu não estou traindo a minha esposa, eu respeito ela. Mas às vezes você não dá honra, às vezes você é um gatinho fora de casa, mas dentro é um leão dentro de casa, né? A Bíblia está dizendo: coabitai com entendimento, porque ela é o vaso mais fraco. Para que você tem que fazer isso? Para que as suas orações não sejam impedidas. De nada adianta você levantar de madrugada, fazer jejum, fazer oração, mas às vezes a companheira, o companheiro, você trata como se fosse algo desprezível. Deus não vai receber suas orações serão impedidas, as suas bênçãos vão atrasar. Irmão, não deixa nada atrasado, não deixa nada retido, muda, e quando você mudar, muda em todas as áreas e âmbitos, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Você quer ver uma terceira coisa? Se você não se preparar, olha, você poderá ser derrotado, suas bênçãos vão atrasar, e você poderá sofrer neste mundo. Eu disse que se você obedecer, você poderá comer o melhor desse mundo. Mas se você não se preparar e não obedecer, você poderá sofrer nesse mundo. Comece a colocar primeiro tudo nas mãos de Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai precisar essa correria toda não, irmão. Você coloca primeiro nas mãos de Deus e faz a tua parte, que a dele ele não falha. Você quer ver uma última coisa também? Terminando a minha palavra, você poderá ser derrotado, a primeira coisa. Você vai demorar para ter vitória. Terceira coisa, você vai sofrer nesse mundo. E uma quarta coisa, irmão, os seus problemas poderão ficar maior do que eles realmente são. Os seus problemas, talvez uma coisinha de nada vai virar tempestade em copo d'água, porque você não orou, porque você não se preparou, porque você não buscou, porque você não clamou ao Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Filipenses que existe uma paz. Quando você clama ao Senhor, existe uma paz que excede todo entendimento. Essa paz vem do Senhor. Você vai sentir paz. Está no meio da luta, mas vai estar em paz. Então, para eu concluir minha palavra, eu quero te convidar e dizer: se você deseja ser vitorioso, se você deseja ter livramento, se você deseja desfrutar das bênçãos nesta terra, se você deseja aumentar sua visão espiritual, irmão, se prepare, comece a clamar ao Senhor, dê espaço para o Espírito Santo de Deus, comece a separar um tempo de oração, vou fazer o seguinte, vou ficar uma semana sem pecar, vou ficar uma semana sem transgredir nada. Eu não quero que a minha boca não peque, que os meus olhos não pequem. Eu não quero, eu vou ficar uma semana. Comece, irmãos. Experimente a começar a orar mais, a desviar do pecado, a buscar ao Senhor, a vigiar, se santificar. Comece.
e o nome dele vai ser glorificado. Você vai ser vitorioso, você vai ter livramento, você vai comer o melhor dessa terra. Deus vai te dar visão. A Bíblia diz, irmãos, para terminar, lá no livro de Hebreus 12:14, segui a paz com todos. Quando você levantar de manhã, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Clame ao Senhor, ore, busque, se santifique, se desvie do mal, se desvie do pecado, e você vai desfrutar de grandes bênçãos na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que a preparação é algo muito importante em todas as áreas de nossas vidas. Se você deseja enfrentar e solucionar os seus problemas de maneira mais tranquila, vivendo o que a Bíblia descreve em Filipenses 4:7, que nos diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Comece desde já a se preparar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, mas sobretudo, o mais importante, se prepare espiritualmente. Eu tenho certeza que com a vida espiritual fortalecida em Jesus, Deus te dará forças e livramentos diante de todas as aflições deste mundo. Suas orações serão ouvidas, você comerá o melhor desta terra e os problemas e as lutas ficarão menores e mais fáceis de vencer do que antes. Busque orar mais, se santificar e desviar-se do pecado. Bom, nosso programa já está chegando ao final, mas antes de orarmos, eu quero falar com você sobre nossa agenda para esta próxima semana. Confira comigo. Cultos. Neste sábado, a partir das 22 horas na sede, teremos nossa grande vigília de oração. Teremos muita oração, louvor e o pastor Rosival Molina estará trazendo a palavra. E no domingo, culto da família, pastor Rosival Molina. Segunda, pastor Gilberto de Bastos. Terça, culto de oração, pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres. Sexta, início do 3º Congresso de Jovens. Sábado, Congresso de Jovens com pastor Rosival Molina e Coral Quemuel. Domingo, Congresso de Jovens com pastor Eudes e Banda Comunidade Prudente. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.